Queridos e amados irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres por mais essa oportunidade que temos de poder cultuar ao Senhor, de poder, nesta noite, juntos louvarmos, engrandecermos e exaltarmos o nome do Senhor. Hoje, domingo de Páscoa. E olhando pela palavra de Deus, podemos ir lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, nós iremos encontrar a instituição da Páscoa. Quando ainda os hebreus estavam escravos na terra do Egito, e nessa praga que atingiria, uma das 10 pragas, que era agora a morte dos primogênitos, Deus ele dá uma ordem ao seu povo para que sacrificasse um cordeiro, e o sangue desse cordeiro ele fosse passado nos umbrais das portas das casas, e a carne desse cordeiro fosse consumida para a alimentação daquela família. E a partir daí a Páscoa ela é instituída, e Deus ele dá uma ordem para que os pais passassem essa história, ensinassem isso aos seus filhos, para que isso fosse feito de geração em geração. No Evangelho de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, no versículo de número 29, nos diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no versículo de número 36 do mesmo capítulo, nos diz: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Assim como o Cordeiro que lá no Egito, Deus ele dá uma ordem ao seu povo para que pegasse o Cordeiro e o sacrificasse, pegasse o seu sangue e passasse nos umbrais das portas, para que eles fossem livres da morte. Assim Jesus, quando veio a este mundo, ele foi crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Derramou o seu sangue puro para nos remir dos nossos pecados, nos livrando assim da morte, da condenação eterna. Estou aqui com um cordão que tem uma cruz. Não é um crucifixo, mas é uma cruz. Essa é uma cruz celta, muito usada pelos presbiterianos e batistas da Inglaterra. Como disse, não é um crucifixo, é uma cruz. E essa cruz ela está vazia, porque Jesus ressuscitou. Quando olhamos para a cruz está vazia. Quando aqueles que têm a oportunidade de ir a Israel vão lá onde foi o túmulo de Jesus, encontra um lugar vazio. Quando alguns que já foram lá diz que tem essa placa lá escrito: ele já não está aqui, porque ele ressuscitou. Que possamos a cada dia glorificar ao Senhor pelo que Jesus Cristo ele fez por nós. Derramou o seu sangue puro para nos remir dos nossos pecados. Como disse o profeta Isaías,
no capítulo de número 53, que nos diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o Cordeiro de Deus, como afirmou João Batista. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Assim como lá no Egito, aquele cordeiro, ele foi sacrificado, ele foi morto, e o seu sangue foi passado nas portas, para que quando a morte passasse, não invadisse aquele local e livrava ali a família que ali estava. Assim também, o sacrifício do Senhor Jesus por nós, derramando o seu sangue puro, nos livrou da morte eterna, da condenação eterna. Reflita sobre isso. A cruz está vazia, porque ele ressuscitou. O túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.